Bom dia, galera. Professor Nimbert Almeida falando, professor e coordenador do curso Emérito, fazendo um videozinho sobre a prova do Colégio Naval 2023-2024, ocorrida no último final de semana. Na segunda-feira eu corrigi algumas questões as mais difíceis com os alunos em sala de aula. Eu fiz a prova toda e agora eu vou fazer uns comentários e estatísticas da prova, tá? Eu sou ex-aluno do Colégio Naval e da Escola Naval, com graduação em Matemática e mestrado pela UF, Engenharia UF, Teologia, Faculdade das Assembleias de Deus. Também cursei especialização na UF, especialização na FAICAD, tá? 22 anos de experiência com cursos militares. Galera, prova do Colégio Naval. Analisando as provas do Colégio Naval desde a década de 70, o que a gente percebe? Que existem provas fáceis, médias, difíceis e muito difíceis. Considero essa prova uma prova mediana, não tem nenhuma questão assim fora da curva. Por que não tem nenhuma questão fora da curva? O que eu considero a questão difícil ou muito difícil? É uma questão que ela envolve 3 ou mais assuntos e tem que ter uma visualização, tem que ter um pensamento diferenciado. Geralmente as questões de geometria são as mais difíceis do Colégio Naval. Eu não vi nenhuma questão assim fora da curva, tá? Não precisava ser assim um aluno excepcional para passar nessa prova, tá? Tem questões médias para difíceis, mas não tem nenhuma questão assim difícil. Bom, vamos falar sobre a prova azul. Primeira questão, a questão da média harmônica. Você poderia fazer essa questão diminuindo o conjunto e fazendo suposições. E aí você chegaria à conclusão que para você ter a maior média harmônica tem que ter os maiores elementos. Gabarito, letra B. Ou tentar fazer uma desigualdadezinha para chegar nisso, tá? Considero a questão fácil da média harmônica. Questão 2, que eu fiquei assim, no primeiro momento que eu vi essa questão, ela é uma hipérbole, né, com eixo principal no eixo Y e uma circunferência, uma intersecção. Para resolver é um sisteminha. Esse sistema eu fiz de uma maneira bem elegante, é só multiplicar a equação da circunferência por 4 e somar as equações. Sai direto que alfa vale 4 e beta vale 2, a diferença vale 2. Gabarito letra B, é uma questão legal, questão boa, considero uma questão média, tá? Geralmente, provavelmente os alunos tiveram alguma dificuldade para fazer essa questão, tá bom? Questão 3 é da inequação que tem raiz cúbica. Raiz cúbica você pode levar o cubo dos dois lados, aí resolve lá. Não vejo nenhum problema em resolver isso, né? Vai montar um quadrinho de sinais, por exemplo. E aí, gabarito letra A. Questão 4, um probleminha envolvendo porcentagem e a base 3, mudança de base, né? Passar para a base 3. Você acha que o valor que ele pede, raiz de Kx, vai dar 20, aí passando 20 para a base 3, vai dar 2,023 na base 3, gabarito letra A. Questão 5, uma equação irracional com muitos radicais. Você pode passar por um dos radicais para o outro lado e elevar ao quadrado, tudo. Aí vai ter que elevar várias vezes e no final, essa questão é a questão braçal, questão 5 da prova azul. Ela vai chegar numa situação em que você tem um número diferente do outro, ou seja, conjunto solução vazio. Fiz em sala também na segunda-feira lá para os alunos, gabarito letra A. É só colocando que esse final de semana não deu para eu poder fazer. Geralmente eu faço as provas no dia que sai, mas esse final de semana não deu. Eu fiz na segunda, eu nem sabia também que o Colégio Naval ia liberar a prova, mas geralmente o Colégio Naval não libera a prova, e liberou a prova, tá? Bom, questão 6, essa questão muito legal, um heptágono regular, em que, considera inequação fácil, probleminha fácil, equação irracional braçal, média básica. Média básica, uma média bem rasteira, é mais braçal. Questão 6, de geometria, você tem que fazer algumas suposições para esse quadrilátero e perceber que você forma quadrilátero. E aí uma das maneiras de resolver é achar o quadrilátero de lados x, kk e base y e as diagonais sendo y. Para resolver, teorema de Ptolomeu. O produto das diagonais, y vezes y, igual ao produto, a soma do produto dos lados opostos, x vezes y mais k vezes k. Né? Em sala de aula a gente trabalhou isso, falando do teorema de Parco também, né? Que a razão das diagonais é igual à razão da soma dos produtos dos segmentos que concorrem nas extremidades das diagonais. Fizemos também a conexão dos dois teoremas para achar
a diagonal de um quadrilátero. Então assim, a gente trabalhou a fundo em sala de aula isso daí e caiu relativamente, se dava para safar. Mas eu considero média porque você tinha que pensar em possibilidades, isso aí às vezes o aluno nervoso não consegue, tá? Gabarito letra C da prova azul, né? Questão 7, questão dos panfletos, questão fácil. Probleminha de frações, vai dar um quadrado perfeito, se não falar a memória, dá 14.400 a resposta, é o quadrado perfeito. Questão 8, tá bugada, né, anulada. Questão do motoboy, então não tem solução, mas seria múltiplos, a ideia de múltiplos. Questão braçal, também considero a questão fácil. A questão 9 eu considero muito fácil, né, uma inequação quociente, mas que é fácil de analisar, porque embaixo está o quadrado, só se preocupar com a restrição. Então as soluções são de 3 a 50, maior, menos, menor, mais 1, 48 soluções, essa daí é muito tranquila, sem mistério. Questão 10. A questão 10, ela trata sobre numeração. Coloca os algarismos um do lado do outro até chegar a uma certa posição. Ele pergunta a posição do algarismo 1951. Essa questão é manjada, a questão de provas anteriores aí do Colégio Naval. Se você pegar os últimos 20 anos, 25 anos, você vai encontrar questões assim. Tá? 2002, se não falar a memória, tem uma questão com isso. Então, tem anos anteriores com questões assim. A resposta é 600 e pouco. E aí sobra um algarismo, que seria 6. Só que não tem nas opções. O gabarito extraoficial, o gabarito provisório marca B, 5. É porque fica 500, x menos alguma coisa, igual a 500 e pouco, né? E aí a resposta daria 600 e pouco, né? Aí o próximo algarismo seria 6. Alguém deve ter confundido na hora e marcou que seria 5, que seria 500. Foi um erro ali na hora de marcar ou botar a solução. Na verdade, a resposta é 6. Essa questão anulada, a resposta é 6, tá? Questão 11, a questão lá do triângulo, né, que tem ângulo 75, BAP, APB 45, você vê que o triângulo formado é um triângulo em que você aplica diretamente a lei dos senos e você vai safar. Questão fácil também, da lei dos senos, fácil. De numeração eu considero média, apesar de ser uma questão manjada, tá? Questão 12. Essa questão 12, um triângulo de lados 8, 15 e 17, questões assim, padrão de provas anteriores do Naval e de outros concursos, você tem que perceber, aplicar a síntese de Clairaut, né, para ver se o triângulo é acutângulo, retângulo, obtusão. Esse triângulo é um triângulo retângulo pitagórico, né, os lados expressos por números inteiros. E aí, a partir daí fica mais fácil, né, você aplica a relação de Stewart após isso, e acha que é 3 raiz de 26, gabarito letra E. A questão 11 que eu não falei, dá 28, gabarito letra B, né, dá 28 a resposta. Questão 13, questão fácil, probleminha envolvendo porcentagem, tranquilo, você só tem que fazer ali o teste das proposições, a 1 e 2 falsa, 3 verdadeira, né, a razão dava 7 terços, né? E aí a terceira é verdadeira, gabarito letra D. Apenas a terceira afirmativa é verdadeira. Tá? Bom, questão 14, a questão ridícula da prova, né? A questão mais manjada que essa é impossível. Né? O teorema lá, as retas paralelas, né? Teorema do Zorro, teorema do biquinho, ou traçar paralela, você vai chegar que o ângulo é 30 graus. Questão 15 é uma questão legal, propriedade ligada à altura de triângulo, né? E você consegue provar por congruência que a área do hexágono é o dobro da área do triângulo, né? E aí você acha 48 raiz de 6, gabarito letra E. Você tem que provar essa propriedadezinha, tá? Questão 16, eu fiz um vídeo logo na segunda-feira com 2 soluções, uma equação algébrica maneira, né? E que você pode fazer tanto por ensino fundamental como usando o Brio-Ruffini, que é ensino médio, tá bom? Considera a questão 15 do triângulo, que tem aí o triângulo órtico, uma questão média,
e da equação algébrica uma questão média para difícil. Um difícil assim, mais tranquilo, mas uma questãozinha difícil, que o aluno tem que visualizar a fatoração. Questão 17, questão de regra de 3 tranquila, né? Dobra os animais que são anexados, eles têm o dobro do consumo do anterior, então é fácil pensar isso daí. Você pode pensar que é o dobro da quantidade de animais consumindo a mesma coisa, não dá para fazer assim. Então, questão 17, regra de 3 relativamente tranquila. Colégio Naval já caíram muitas questões de regra de 3 difíceis, essa não é, tá? Questão 18. Essa questão que tem 2 quadrados, um quadrado inclinado com um círculo tangenciando o vértice B, essa questão é um pouco mais difícil, né? Ela é uma média para difícil, essa talvez fosse um pouco mais difícil por causa da visualização geométrica, mas basicamente você tem que perceber triângulo, retângulo aí e aplicar teorema de Pitágoras. Não vejo como uma questão difícil, a meu ver não é uma questão difícil, média para difícil, tá? Gabarito letra B, prova azul, questão 18. Questão 19, questãozinha aí de frações, mistura. Já vi questões muito mais difíceis que essa, questão relativamente tranquila, 27,5%, gabarito letra D, tranquilo, né? A 20, que eu acho a questão assim, média, mais um média para difícil, né? Considero média, mas assim, tem que prestar atenção para você poder ter noção do que está acontecendo, que um número mais o seu inverso, você de fato vai chegar que isso daí é maior ou igual que 2, tá? E aí, ao calcular isso, você aplica Pitágoras e você acaba chegando, né, que o menor valor é raiz de 2, ou seja, 1,4, gabarito letra B. Questão um pouquinho chatinha, mas dá para fazer, né? Esse é o perfil da prova do Colégio Naval. Bom, finalizando, estamos com quantos minutos? 12. Finalizando essa nossa análise, então nós temos o seguinte, extremamente fácil na prova, 2 questões que eu considero fáceis, 9, assim, fácil, dá para um fazer, né? Fácil para o Colégio Naval, claro, né? Medianas para o Colégio Naval, 6, e média para difícil, 2. Lembrando que eu não considero questões difíceis nessa prova. O que seriam questões difíceis? 3 ou 4 raciocínios diferentes, com assuntos diferentes, mais uma visualização. Ou de álgebra ter uma percepção assim diferenciada. Então não tem nenhuma questão assim fora da curva, tá? Ela está dividida da seguinte forma: aritmética 8 questões, álgebra 5 questões e geometria 7 questões. Ou seja, que é o mais aritmética e geometria do que álgebra. Mas as de álgebra que caíram foram boas, tá? Então assim, esse é o perfil da prova do Colégio Naval. Não acredito que a média vai oscilar muito em relação ao ano passado e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Por ser mérito, preparando vencedores. Um abraço.